Olá, você aí de casa, seja bem-vindo ao canal A Ciência Nossa de Cada Dia. Hoje falaremos um pouco sobre as energias renováveis, descrevendo suas fontes e importâncias junto aos nossos convidados especiais. Mas antes, não esqueça de checar o nosso Instagram e se inscrever no nosso canal, para ficar por dentro de todas as novidades da ciência. Olá pessoal, Clidenor na área novamente. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, para discutir um pouquinho com vocês a respeito de energias renováveis. Energias que são denominadas dessa forma como sendo renováveis em função de serem geradas, produzidas a partir de fontes renováveis, ditas inesgotáveis, correto? Esse tipo de energia também pode ser considerada ou denominada como sendo uma energia limpa, uma vez que ela produz uma baixíssima emissão de poluentes no ar, logicamente, e tem um impacto muito reduzido no que diz respeito à sua atuação na degradação do meio ambiente. Atualmente, o Brasil é o 9º país do mundo no ranking da utilização de energias renováveis. Isso porque a grande parte da nossa matriz energética, cerca de 90%, é composta pela utilização de energia hidráulica. Energia hidráulica, também conhecida como energia hídrica ou hidrelétrica, é aquela obtida através do aproveitamento da energia potencial e cinética das correntes de água em rios, mares ou quedas d'água. Devido ao seu enorme potencial hídrico, o Brasil vem focando seus investimentos em hidrelétricas já faz muitos anos, e por conta disso, a energia hidráulica sempre foi a principal fonte da matriz energética do Brasil, representando atualmente mais de 60% do total. Embora sua participação na matriz tenha diminuído ao longo dos anos, já tendo chegado a 90% no passado, a hidráulica ainda é a energia que move o Brasil essencialmente. Sua importância é explicada pelo fato de ser uma fonte de eletricidade segura, limpa e renovável. As usinas hidrelétricas conseguem atender picos de consumo mais rápido que outras fontes, por meio do aumento da vazão de água que passa pelas turbinas. Quanto à sua geração, ela é feita por uma série de processos naturais, como a evaporação, a condensação e a precipitação das águas. Todos esses eventos acontecem sem interferência do homem, mas para ser transformada em eletricidade, a energia hidráulica precisa antes ser convertida em energia cinética, e é nesse momento que a ação humana se faz necessária, por meio da construção das usinas hidrelétricas. Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio César, sou professor de eletroeletrônica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e eu estou passando por aqui rapidamente para mostrar para você como é a transformação da energia cinética e energia elétrica. Num simples experimento como esse, eu tenho uma placa de LEDs aqui, certo? E tem aqui ligado aqui um motorzinho que a gente pegou aí de um equipamento que foi sucateado, e uma placa de LED aqui de lâmpadas de emergência. E aí a energia cinética é transformada em energia elétrica para alimentar justamente esses LEDs, fazer com que eles liguem. A energia cinética ela vem exatamente do movimento que eu faço nesse motorzinho, ok? E aí faz com que as luzes, os LEDs venham ligar. É interessante que numa hidrelétrica o princípio, a base é o mesmo, só que lá eu tenho justamente a água represada, Eu tenho uma represa e eu vou canalizar essa água e a força exatamente da movimentação dessa água vai justamente girar as pás de um gerador, de uma turbina, fazendo com que gere energia elétrica para chegar até a sua casa. Embora a energia hidráulica seja limpa, a construção das hidrelétricas costuma prejudicar a flora e a fauna das áreas alagadas. E com isso ocorrem algumas consequências, como o desmatamento e a alteração do curso do nível natural dos rios. Outro ponto negativo é que em períodos de seca, a produção energética cai e aumenta o preço pago pelo consumidor final. Apesar de ser uma fonte de energia barata em condições normais, o Brasil está passando por uma grave crise hídrica. Nossos reservatórios estão registrando um baixo volume de água, em razão da incidência de chuvas bem abaixo do esperado. Por isso, apesar de ser histórico no nosso país, pode ser mais interessante que investamos em outros tipos mais favoráveis de energia por hora.
Energia eólica, que é uma das energias renováveis mais em pauta hoje em dia. E o seu funcionamento é bem simples. Elas utilizam grandes cataventos que são instalados em áreas com grande movimentação de ar para que elas possam aproveitar a força dos ventos para produzir energia elétrica. E existe um ponto muito positivo dentre essas usinas, é que elas não emitem 1 grama sequer de carbono no ar. Apesar disso, elas também não são perfeitas, porque elas precisam de ventos muito longos, sem interrupções, além de toda a dificuldade do armazenamento dessa energia, e elas também produzem muito barulho e precisam de uma área muito extensa para poderem ser instaladas. Mas é uma fonte de energia renovável que é uma grande opção para substituirmos as antigas energias de combustível fóssil. Energia geotérmica. A energia geotérmica é uma energia produzida a partir do calor interno da Terra. Mas calma, não é do modo que você está pensando. Basicamente, as usinas injetam água no subsolo por meio de dutos, e essa água ela é evaporada até as turbinas que se movimentam e acionam o gerador de eletricidade. O principal problema é o seu impacto ambiental, podendo poluir quimicamente o solo, além de eventuais emissões de poluentes e o custo elevado. Energia das ondas e das marés. Esse tipo de energia é utilizada a água do mar para a produção de eletricidade, a partir de 2 formas, tanto pelo aproveitamento das ondas quanto pela utilização da energia das marés. No primeiro caso, utiliza-se a movimentação das ondas em ambiente onde elas são mais intensas para a geração de energia. Já no segundo caso, o funcionamento lembra de uma hidrelétrica, pois cria-se uma barragem que capta a água das marés durante as suas cheias. Essa água é liberada quando as marés diminuem. Durante essa liberação, a água gira as turbinas que ativam os geradores. A energia solar consiste no aproveitamento da energia vinda do Sol. Portanto, estamos falando de uma energia ilimitada e potente, pois a Terra recebe muita radiação diariamente. Há 2 formas de aproveitar a energia solar. A primeira delas é por meio de placas fotovoltaicas, que convertem a radiação solar em energia elétrica, e a térmica, que aquece a água e o ambiente, sendo utilizadas em casas ou também em termoelétricas, através da conversão da água em vapor, sendo responsável por movimentar as turbinas que acionam os geradores. Apesar de cidadãos comuns terem acesso às placas fotovoltaicas, ainda é meio caro para muitas pessoas, infelizmente. O grande problema da questão da energia fotovoltaica é seu custo inicial de produção. Os equipamentos, as placas solares, são muito caras. Elas se pagam ao longo do tempo. A médio e longo prazo elas se pagam, mas o início do custo inicial da produção, ou seja, para adquirir os equipamentos que são necessários, ainda é impeditivo da grande maioria da população. Uma opção é se associar às fazendas, às empresas que possuem as fazendas de placas solares. Isso é algo que tem sido também bastante difundido, e aí o que acontece? Ao invés de você pagar para a companhia energética, você paga um certo valor, uma certa quantidade de quilowatts-hora que você compra por mês, você paga para essa operadora. Onde é que está a vantagem então? Geralmente essas operadoras cobram entre 30% e 35% a menos do que as operadoras de energia elétrica, por quilowatt-hora. Então, na pior das hipóteses, você vai ter uma economia entre 30% e 35% do seu consumo de energia. A biomassa é qualquer material orgânico usado para a produção de energia. Em tese, é uma fonte renovável, pois ela aproveita materiais que seriam descartáveis. Há 3 tipos de biomassa: os combustíveis sólidos, madeira, carvão vegetal, os combustíveis gasosos, biogás e gás metano coletado de aterros sanitários, e os biocombustíveis líquidos, esses que são considerados muito importantes no Brasil. Mas de onde vem a matéria-prima dos biocombustíveis? No Brasil, é comum ser usada a cana-de-açúcar, a mamona, a palma, o girassol, a soja e o milho, sendo utilizado o milho nos Estados Unidos.
Mas por que os biocombustíveis são tão importantes no Brasil? De acordo com o EPE, em 2020, empresa de pesquisa energética, 46,1% das nossas fontes são renováveis, sendo que a média mundial é 14,2%. E a cana, por exemplo, compõe mais de metade, 53%, da bioenergia produzida. Com isso, o Brasil tem grande potencial em outro caminho, o caminho dos carros elétricos e híbridos de motores a combustível e elétrico combinado. Um grande exemplo disso é o Toyota Corolla Hybrid. Ele foi o primeiro carro híbrido flex do mundo, podendo ser usado o combustível etanol em combinação com o motor elétrico, o que gera menos poluição para o meio ambiente, pois o etanol polui menos que a gasolina, e em combinação com o motor elétrico, ele gera uma economia muito grande de combustível para os donos desse modelo. E se a tecnologia for expandida para as pessoas de classes mais baixas, poderia ocasionar uma diminuição global de gás carbônico. O Brasil tem enorme potencial para a produção de energia proveniente de fontes renováveis. Temos um extenso litoral para exploração de energia eólica e das marés, sol durante grande parte do ano, o que garante energia solar, muitas bacias hidrográficas e rios caudalosos, algo essencial para a energia hídrica, e grande área disponível para a agricultura, o que garante a produção de biomassa. Entretanto, com exceção da energia hidrelétrica, as fontes de energias renováveis ainda são pouco exploradas no território brasileiro, tornando a energia elétrica de alto custo e causando impactos ambientais. Utilizar fontes renováveis de energia faz bem para a economia e para o meio ambiente, cabendo aos governantes criar incentivos e aumentar a sua disponibilidade para a sociedade. E uma vez disponível, cabe a cada um de nós optarmos por uma energia limpa e economicamente viável. E com esse vídeo, encerramos a primeira temporada do projeto A Ciência Nossa de Cada Dia. Eu sou Annelise, coordenadora do projeto, e agradecemos a cada um que visualizou, curtiu e compartilhou nossas publicações. E aguardamos todos em 2022 para uma nova temporada. Até lá!